Bom, então a partir desse momento a aula está sendo gravada, 18 horas e 59 minutos. Nós estamos, né, já indo aí para a nossa quarta aula, aula 4, desenho linear geométrico. Então, com essa aula, gente, nós encerramos praticamente a primeira etapa, né, do nosso curso. E hoje, né, eu vou já conversar com vocês a respeito do caderno de exercício 1, que é justamente sobre o tema que está aí, que é desenho linear geométrico. Então, primeira parte prática, né, que eu estou propondo para vocês é exatamente a gente desenvolver algumas atividades dentro desse tema que está aí, que é o desenho linear geométrico. E eu queria saber de vocês, né, antes da gente iniciar aqui, se vocês assistiram todas as aulas assíncronas que eu deixei lá para serem assistidas. Principalmente a parte de geometria, né, aqueles conceitos ali que foram colocados lá na aula. Vocês chegaram a assistir, sim ou não? Sim. Professor, eu assisti. Na verdade, falta uma para eu assistir, que era a maiorzona lá. E eu iria ver hoje, mas vai ter palestra. Então deve ficar para amanhã de manhã, hein? Então tá. E a Maria Alice, assistiu? Eu não, professor. Não, né? Não. E o Eric? Eu assisti já. Todas? Todas. Porque o que Semana acontece? passada. Semana passada, né? Tá. Essas aulas que eu deixei lá, gente, é revisão de geometria básica, né? Aquela geometria que vocês já estudaram lá no ensino fundamental, no ensino médio, e que é a base para nós aqui. Então, o que acontece? Para quem não assistiu ainda, eu vou pedir que assista, né? Que faça esse favor de assistir, porque vai ajudar bastante a gente aqui, tá? Então, o que acontece? A aula de hoje, os tópicos, né, que eu preparei aqui para a gente conversar, são esses aí, olha. A gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos do desenho geométrico, né? Os entes geométricos primitivos, aplicações do desenho geométrico e construções geométricas. A parte, né, relacionada à parte prática, né, que são as técnicas de desenvolvimento das construções geométricas. Eu sei que a Maria Alice já fez desenho técnico. Eu acredito que você já deve ter estudado, né, pelo menos alguma parte, né, relacionada a esse assunto. Provavelmente deve ter feito também alguma atividade prática, fazendo alguns exercícios e usando ali o compasso, né, de repente a régua, né? Tá certo ou está errado? Você já deve ter estudado isso aí. Você fez metalurgia, né? Sim, fiz. Agora, os demais colegas aí, o Thales eu não sei, o Eric também não. Se quiser manifestar para mim saber, se você já tem alguma experiência. Não, professor. Não. Igual eu falei lá naquele questionário, né, que você pediu, eu nunca tinha nem pegado em nada de desenho, não. Pois é, mas você já viu um compasso, uma régua, um esquadro, já, né? Ah, sim, o material básico assim, a gente particularmente já tive contato já. Tá. E o Eric? Pelo menos já manuseou um instrumento desse? Sim, já. Tipo assim, Já. básico, sim, né? Já tive contato com ele. A utilização em si mesmo, não. Tá. Ô, gente, porque na realidade eu não vou cobrar de vocês aqui habilidade, né, destreza, aquele desenho, né, elaborado com o uso desses instrumentos. Esse não é o foco principal. Mas o foco principal nosso aqui é o desenvolvimento do raciocínio lógico, né, do pensamento divergente, algumas habilidades assim, mais a nível a questão mais da nível da interpretação do desenho. As construções geométricas, de um modo geral, elas são muito úteis para qualquer tipo de situação que você precisa, inclusive até mesmo para fazer um desenho, né, usando um software, né? Então, aqueles fundamentos básicos da geometria, eles são fundamentais. E quando você exercita esses fundamentos com o uso de instrumentos, aí melhora mais ainda, né, o grau de compreensão. Porque uma coisa é você estudar geometria
fazendo aqueles cálculos lá, né? Calculando área, calculando o lado do triângulo. Isso aí é normal, quer dizer, normalmente a gente faz isso, né, na matemática. Mas quando você vai para o lado do desenho geométrico, a gente vai trabalhar graficamente os mesmos conceitos que são desenvolvidos na matemática. Então, o que acontece? A base do desenho geométrico é a geometria, tá certo? Olha aí na tela para vocês verem. Então, aqueles fundamentos básicos que já vêm de anos e anos, né? Se vocês forem assistir lá as aulas assíncronas que eu deixei, vocês vão ver que eu vou fazer um pequeno histórico lá, né? Vocês pesquisaram também sobre o histórico do desenho, vocês viram lá que, né, os primeiros fundamentos, né, eles se mantêm até hoje, quer dizer, né, Pitágoras, Euclides, todos esses estudiosos aí. Então, para nós aqui, quando a gente fala do desenho geométrico, a gente vai, né, obviamente, trabalhar com esses conceitos, porém dentro de uma visão mais a nível gráfico, né, de execução prática. Então, a questão aqui para nós é o seguinte, que existe uma relação forte também entre a geometria, né, e a matemática. A gente viu lá que a geometria é uma parte da matemática, e o que nós vamos fazer aqui nada mais é do que aplicar esses conceitos, né? Então, nós vamos usar, por exemplo, nesse primeiro momento, apenas dois instrumentos, né, que é a régua e o compasso. Então, as construções geométricas elementares, você não precisa de ter aí, né, por enquanto, né, esquadro, transferidor, nada disso, né? Então, esse primeiro momento agora, né, principalmente esse caderno de exercício que eu vou passar para vocês, você tendo em mãos aí uma régua graduada, né? Você pode usar aí uma régua de 30 centímetros, né? Que ela vai te atender, entendeu? Ela vai te atender. Só um minutinho, gente. Então, essa régua de 30 centímetros, ela vai te atender e você vai conseguir efetuar as principais atividades aí que estou propondo para vocês. Tá bom? Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, que nós precisamos ter os conceitos bem determinados aí, os conceitos, pelo menos os entes geométricos primitivos, né, que são o ponto, a reta e o plano, né? Eu acho até que eu já comentei com vocês que o primeiro elemento gráfico que nós temos é o ponto, que o ponto, ele, na realidade, ele não você não consegue definir a dimensão do ponto, né? O ponto, ele é um referencial que nós temos, né? Ele não tem tamanho, né? E a gente tem isso como se fosse um conceito mais intuitivo. E a partir do ponto, a gente consegue, né, desenvolver, né, os outros elementos gráficos. E a partir do ponto, então, a gente consegue desenvolver a reta. Se você parar para observar direitinho, você vai ver que a reta nada mais é do que um alinhamento de pontos. Você vai imaginar, por exemplo, que você tem um ponto inicial ali, no momento que você coloca, por exemplo, um lápis na folha, você encosta o lápis na folha, você cria o primeiro ponto. E na hora que você, por exemplo, desloca seu lápis sobre a folha, o que você está fazendo nada mais, nada menos do que produzindo uma série de pontos alinhados, né, ali dentro de uma determinada trajetória, né, acompanhando ali um certo sentido. E aí nós temos o que nós chamamos de reta, né, que é o segundo elemento gráfico aí, né, que a gente chama de ente primitivo, ente geométrico primitivo. E, da mesma forma que, para você criar uma reta, você precisa partir inicialmente de um ponto, então você utiliza também a reta para você construir o que nós chamamos de plano, que é o terceiro ente geométrico primitivo. O que seria basicamente o plano? O plano é um conceito de superfície. É como se você tivesse, por exemplo, várias retas encostadas, por exemplo, uma na outra, assim, olha. Então, se você vai tendo, né, uma associação de várias retas, uma após a outra, né, lado a lado, você vai criando a ideia de superfície. Então, veja bem que interessante. Do ponto, eu consigo produzir a reta. E da reta, eu consigo produzir o plano. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que o plano é uma superfície composta de pontos.
né? Já que ela vem a partir do alinhamento das retas, né? E as retas, por sua vez, elas são formadas a partir do alinhamento de pontos. Então, esses três elementos geométricos aí são os principais. E são eles que vão dar origem a todos os outros tipos, né, de entes geométricos, né, que são derivados a partir dele. E aí nós temos, né, os conceitos, né, dos três aí, olha, ponto, reto e plano. Quando vocês forem assistir lá a aula assíncrona, vocês vão ver direitinho lá, eu dou uma explicação mais detalhada sobre eles, mas a princípio é isso que eu estou dizendo para vocês. E aí a gente vai pensar, por exemplo, né, que as retas, né, elas podem ser segmentadas, né? Então você tem uma reta, por exemplo, a princípio, com um conceito de reta infinita, que a reta normalmente ela não tem nem início e nem fim, né? E a gente sempre representa uma reta com uma letra minúscula, né? E no caso da semirreta, você já tem o ponto inicial, mas você não tem o ponto final dela, quer dizer, ela tem um início, mas não tem um fim. Ela vai, como se diz, né, orientada para o infinito, independente da direção que ela estiver sendo determinada. E quando a gente trata da questão do segmento de reta, aí sim, eu tenho dois pontos que vão delimitar, né, como se fosse duas extremidades. Então, eu tenho aí um alinhamento de pontos que compreende um intervalo entre esses dois pontos, que são os pontos que vai formar o segmento de reta. Então, a palavra segmento é justamente a ideia de segmentação, quer dizer, é como se você tivesse uma parcela da sua reta, né? Normalmente, o segmento de reta ele pode ser determinado a partir de uma reta. Você pode ter uma reta, né, infinita, por exemplo, e sobre essa reta você pode determinar dois pontos, e a partir do momento que você determina dois pontos, você cria o que a gente chama de segmento, né? Aí, estendendo um pouco mais o raciocínio, nós temos aí as retas concorrentes, são aquelas que concorrem no mesmo ponto, né? Vocês podem ver que elas têm, normalmente, né, direções e sentidos opostos, mas existe um ponto em comum entre elas, por isso que elas são chamadas de concorrentes. A reta perpendicular também, ela é uma reta concorrente, porém ela forma, né, um ângulo de 90 graus entre si, entre as duas retas, mas ela cai na classe também de retas concorrentes. Nós temos as retas paralelas, né? As retas paralelas, elas possuem a mesma inclinação, né? Nós temos aí o sentido e a direção, e elas não se encontram, ou seja, elas não possuem pontos em comum. E nós temos também as retas coincidentes, né? Que normalmente elas são traçadas uma sobreposta à outra, né? Todos os pontos que pertencem à reta, a uma determinada reta, caso ela seja coincidente com a outra reta, os pontos são os mesmos. Então, todos os pontos dessas duas retas, eles são comuns às duas retas. Então, esses são conceitos elementares que fazem parte da geometria, é a base do desenho geométrico nosso. Um outro conceito importante que eu queria passar para vocês é o conceito de linha. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Quando você fala assim, o que é uma linha e o que é uma reta? Eu poderia dizer o seguinte, que a reta, ela é uma linha, né? Toda reta é uma linha. Agora, nem toda linha é uma reta. Então, nós temos retas, por exemplo, aliás, nós temos linhas, né, que têm aí formas diferenciadas. E nós podemos ver aí nesse desenho, nessa tela que está aí. Tá vendo? Olha? Então, nós temos aí, por exemplo, né, nós temos aí linhas sinuosas, linhas espirais, né, linhas curvas, quebradas, por exemplo, linhas onduladas, e aí vai, né? Aí vai depender do formato da linha, né? Então, é bom a gente distinguir mesmo, né, o conceito de reta, né? Porque normalmente a reta ela tem um sentido e uma orientação definida, né? Por isso que ela é chamada de reta, e ela é uma linha. Porém, nem todas as linhas são retas. Dentro da área do desenho geométrico, ou até mesmo do desenho técnico, né, que nós vamos ver também mais adiante, nós trabalhamos com todas essas, com todos esses
elementos que estão aí. Então, todos esses entes geométricos, né, seja reta, segmento de reta, que sejam elas concorrentes, paralelas, dependendo da posição delas no espaço gráfico, né, também as linhas, de um modo geral, isso tudo vai fazer parte, né, do processo de construção dos desenhos, tá certo? Com relação aos ângulos, o conceito elementar de ângulo é esse que está aí, olha. Quando você tem um encontro de duas semirretas, então você vai formar o quê? Um ângulo. E aí nós temos os tipos de ângulos mais comuns, aí tem alguns com as suas características, né? Aqueles que são agudos, os obtusos, né? Os ângulos retos e o raso. E tem também aí o ângulo de 360, que é o ângulo que a gente chama de ângulo completo, né? Evidentemente, né, a gente tem outros tipos de ângulos, vai depender, por exemplo, do valor do ângulo, mas esses são os que a gente chama de ângulos fundamentais, que são também considerados como entes geométricos primitivos, né? Então nós temos aí, olha, os elementos primitivos. Então eu disse, né, todos eles, olha, vão formar, né, que vão dar a forma geométrica para as diversas construções e nos ajudar a resolver os problemas aí de geometria, né, usando aí os instrumentos, né? Então é isso. Eu queria fazer um teste rápido com vocês aí, para falar um pouquinho sobre polígono. Quem já assistiu a videoaula já sabe, né? Lá tem uma parte que eu falo sobre polígono, mas eu queria que vocês olhassem para essa tela aí, e eu vou dar um minutinho só para vocês, para dizer se está tudo ok aí, ou se não está, ou se tem alguma coisa fora aí. Estou falando aí de polígonos regulares e irregulares. Quando um polígono é regular e quando ele é irregular. Olha direitinho lá, olha o número lá, olha a numeração e vê se está ok. Essa tabelinha que está do lado aí, gente, é só de polígono regular. Confere lá para mim e vê se está certo. Olha lá, Thales. O número 1. 2. O número 1 é um hexágono, o 2, né? É um hexágono. Pois é, O mas ele é 8, regular? Ele é regular? aparentemente, não, não é. Qual que é o conceito de polígono regular? A questão é essa. Regular não é que tem todos os ângulos iguais, não? Os lados, né? Todos Isso. os lados. É, As parece dimensões que dos lados, elas são iguais, independente da quantidade de lados. Pelo desenho parece que ele está um pouquinho torto, mas aí eu não sei se é o desenho ou se de repente quando foi Pois reduzir a é. imagem, entendeu? Não, pois é, mas não precisa se ater muita precisão aí, não. É só mesmo, assim, o visual mesmo, pelo visual dá para você perceber. Se você for na questão dimensional aí, procurar saber realmente se a medida está certinha, pode ser que dá alguma variação, mas é em função do desenho que está na tela mesmo, a distorção que dá, né? Então, o número 2 é ok, não é lá? Inclusive, está verdinho lá, ó. Ele é um hexágono, confere, ó. Olha o número 8 lá. Olha o 8, gente. Regular ou irregular? Irregular. Irregular. Completamente irregular, né? É só para você distinguir o que é polígono, né? Então você tem aí poli, né? Poli. Você tem mais de um lado, mais de três lados, não é isso? Mais de três lados. Quer dizer, você tem aí o triângulo, olha lá. O triângulo, três lados, tá vendo? Ó? Nós temos aí o 11, tá vendo? Ó? Eneágono, 9 lados. Eu acho que somente o 8, o 13 e o 16 aí que foge desse conceito de polígono regular. Então, a ideia é essa, né? Os lados, eles possuem o mesmo valor dimensional. Então, você considera regular. Os demais, eles têm a forma irregular. Edilson, esse Oi. 13 ele não parece regular, velho. Se for olhar para esse 13. O meio tem 7 lados, né? Eu sei, mas tipo assim, se for olhar pelo desenho dele, O 13, Eu também diria que ele é regular. lá. mas ele não é hexágono. Ele tem Ou é? 7 lados, né? Ah, tá. Quantos lados ele tem? Tem 7.
Tem 8. Ele está errado, sabe por quê? Porque ele não é hexágono. O que é um Tem 8 mesmo, é verdade. Então ele está errado nisso aí. Ele é um polígono regular, correto? Mas ele não é um hexágono. Gente, não foi pegadinha não, tá? Mas aí o que está errado aí é o nome, né? Quer dizer, o nome do polígono. Tá bom? Vocês entenderam direitinho aí? Mas aí, Perfeito. isso é mais a parte conceitual mesmo, né? Que eu queria que vocês lembrassem. Quer dizer, agora mais um teste rápido aí. Verifica lá se está tudo ok, ou se está certo, se está errado. Olha lá. Formas geométricas planas. Tudo certinho aí? No caso, você está colocando a pirâmide, o dado com X, porque não é plano, não é 3D. Não é plana, exatamente. E a outra figura que está aí, as demais? Aí a bola ali, mas aí que tá, né? Ela tá como plano, mas ela era para ser 3D, né? Mas ela está plana aí, não está? Aparentemente tá plana. Ela está plana. Você não consegue identificar aí se ela está realmente no modo tridimensional, né? Então é mesmo uma visão bidimensional da bola, né? Assim como essa caixa aí de presente, tá vendo? Ela é bidimensional. Então, no caso aí, essas duas figuras aí, esse dado, né, e essa pirâmide, elas estão na forma tridimensional. Você consegue identificar a forma tridimensional quando você visualiza os 3 eixos. É uma característica de nós, né, os seres humanos, é conseguir enxergar a forma tridimensional. Então a gente consegue, né, digamos assim, trabalhar aí dentro desse conceito. Ainda bem, né? Porque a gente precisa dessa visão tridimensional aqui dentro do nosso, para trabalhar o nosso desenho aqui. Com relação ao número de lados, né, eu acho que está ok, né, gente? Aí são as formas geométricas mais comuns, né? Partindo desde o triângulo, né? Aqui atrás, esse exercício anterior, associado com esse, só mesmo para fazer aí para vocês relembrarem, né? E entender que as formas geométricas, elas fazem parte também do nosso dia a dia, dos objetos. A gente já falou isso aqui, né, no curso. Outro conceito importante para nós aqui é aquele relacionado ao círculo e à circunferência, né? Nós sabemos que a circunferência, né, o conceito de circunferência, você vai considerar apenas apenas o contorno, não é isso? A circunferência é apenas o contorno. Agora, o círculo, você considera a superfície. Então, veja bem, você tem uma circunferência, é como se você tivesse um alinhamento de pontos fazendo um contorno circular, né? Então, você tem infinitos pontos aí, né, para formar um contorno circular. E o círculo, você já tem uma superfície preenchida, né? E os elementos da circunferência? Ora, nós temos diâmetro, raio, arco. Esse azul aí é o arco, né? O arco de circunferência. Não existe falar, por exemplo, arco de círculo. Não existe. Você não vai falar, por exemplo, mas você pode falar o raio do círculo. E você pode falar também o raio da circunferência. Faz sentido. Agora, a corda, né? Nós temos corda, temos a flecha. Todas elas indicadas aí. Então, todos esses elementos aí, olha, são chamados elementos da circunferência. E nós temos também embaixo, né, o arco de circunferência, nós temos a tangente, quando você associa, por exemplo, uma reta com uma circunferência, e você tem um ponto em comum, né, em apenas um ponto, né, por isso que é chamado de tangente. E nós temos também a secante, que é uma reta, né, que intercepta a circunferência em 2 pontos em comum, né? Aqui também, associando um pouco mais o conceito de círculo, nós temos outros elementos também que fazem parte do círculo, que é o segmento circular, o semicírculo. Nós temos também o setor circular, coroa circular, trapézio circular, e existem outros, né? Esses aí, os principais. Então, os elementos da circunferência
né? Os elementos gráficos da circunferência e os elementos gráficos dos círculos, tá certo? Agora, vamos falar rapidamente aqui sobre geometria espacial, é bem básico mesmo, né? A outra parte eu deixei lá na aula assíncrona para vocês assistirem, porque lá vai ser mais bem detalhado para vocês. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é o seguinte, que quando eu falo de geometria espacial, a base da geometria espacial, para mim, é a geometria plana, né? Então, quando eu falo, por exemplo, quando eu estou tratando da questão de círculo, por exemplo, né, de circunferência, quando eu estou falando, por exemplo, de polígonos, não é isso? Olha, nesse caso aqui, eu estou tratando da geometria plana. Agora, quando eu começo a abordar questões relacionadas à geometria espacial, aí eu já vou começar a pensar numa terceira dimensão. Ou seja, eu já vou imaginar os meus objetos na forma sólida, né? E aí, gente, o que vai acontecer? Quando eu começo a imaginar a forma sólida dos meus objetos, eu vou tentar entender o seguinte, que existe altura, largura e comprimento, de alguma forma. E isso vai ser representado no que a gente chama de espaço gráfico. Então, o que é o espaço gráfico? O espaço gráfico nada mais é do que um ambiente que você vai ter que construir, né? Muitas vezes ele é mental, né? Quer dizer, esse ambiente gráfico ele é uma construção mental de você imaginar, por exemplo, que existe ali um local, né? Um local onde você vai, então, imaginar os objetos ali sendo posicionados. Normalmente, quando a gente trabalha desenho com os alunos, a gente tenta trabalhar algumas atividades de modo a conseguir abstrair e desenvolver esses conceitos, né? Então, a gente vai pensar o seguinte, que, como eu falei para vocês lá atrás, né, que o primeiro elemento é o ponto, e a partir do ponto eu vou começar a formar todos os meus entes geométricos. Então, para me formar a reta, eu dependo do ponto, porque a reta é um alinhamento de pontos, né? Aqui eu não estou discutindo semi-reta e nem segmento de reta, mas a reta em si, né, como elemento primitivo, que vai dar origem depois ao segmento, e que a partir do momento que eu começo a segmentar essa reta, eu começo então a formar os demais entes geométricos. E aí podem ser na forma plana, e se eles forem na forma plana, por exemplo, eu vou ter que imaginar duas dimensões. Imagina, por exemplo, um quadrado. Logicamente, eu preciso, né? Se eu for imaginar uma superfície quadrada, eu preciso imaginar assim a forma bidimensional. E aí vocês começam a observar que em torno desses objetos gráficos, eu vou ter o que a gente chama de espaço gráfico. E quando eu avanço mais um pouco e começo a imaginar objetos tridimensionais, da mesma forma, eu preciso imaginar também que em torno desse objeto, eu vou ter o que a gente chama de espaço gráfico. Então, o que acontece? O que é basicamente um espaço gráfico? É o local, né, onde toda a geometria espacial vai acontecer, né? Então, tanto faz sólidos, né, como figuras planas, por exemplo. Você pode fazer também representação apenas das linhas, dependendo do tipo de linha também, que se elas forem retas, por exemplo, elas também vão ser representadas. Então, eu vou ter a visão unidimensional, a visão bidimensional e a visão tridimensional. Então, dentro da ideia do desenho técnico, eu trabalho com essas três visões, tendo por fora, né, o meu ambiente gráfico aí, que eu estou chamando de espaço gráfico, que é o meu local. Existe um outro conceito também, para a gente completar essa ideia de espaço, que é esse aí, olha. O que é o espaço? O espaço é tudo que nos envolve. A gente considera, inclusive, um espaço infinito. E na medida que você precisa delimitar o espaço gráfico, aí sim você vai entrar com os planos para você criar um espaço reservado. Quer dizer, esse espaço reservado é como se fosse um espaço gráfico menor dentro do espaço gráfico infinito. Porque o espaço gráfico, na realidade, ele vai para todas as direções. Um exemplo que eu dou muito para os alunos, quando a gente está trabalhando essa parte mais abstrata, é o aluno imaginar, por exemplo, que o espaço aí é o infinito, né?
Imagina o infinito em todas as direções. Imagina o nosso universo. Imagina que você estivesse lá fora, né, fazendo uma viagem espacial, e que para todos os lados que você olhasse, você não enxergasse o final. Então, isso para nós é o espaço. E o desenho, de um modo geral, quando você está construindo a ideia, você tem que pensar o seguinte, que a ideia ela é construída dentro desse espaço. Aquilo que eu falei, né? Em alguns momentos você precisa fazer a delimitação de espaço. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas a ideia principal é que esse espaço gráfico ele permaneça, né, assim, a nível de pensamento, e que é dentro dele que você vai construir e materializar aquela ideia sua ali, né? Então, é todo o espaço que nos envolve e que segue infinita ou de forma ilimitada, né? Ilimitadamente, do ponto onde estamos para todas as direções. Esse é o conceito de espaço gráfico. O objeto, ele vai ser imaginado dentro do espaço gráfico, tá? E aí, olha, trazendo essa ideia desse conceito, né, essa abstração em relação ao conceito de espaço, você pode imaginar, por exemplo, que quando você estiver trabalhando, que seja num formato padronizado, ou que seja num espaço gráfico do seu software, esse vai ser um ambiente de trabalho, que é onde você vai poder, então, imaginar, né, de certa forma, o seu objeto. E esse objeto seu, ele pode ser desde um ponto, correto? Ele pode ser também uma reta, uma linha, um segmento. Entende? Pode ser tratado como um elemento mais primitivo, partindo do ponto, até chegar num elemento gráfico aí, né? Como se fosse um sólido. Então, a gente precisa realmente começar a entender, né, que todo processo construtivo, né, ele parte do ponto. E a partir daí você começa a elaborar, né, os demais objetos a partir de uma construção progressiva, né? Quer dizer, você vai traçando, fazendo as traçagens, você vai construindo, vai fazendo, de repente, né, um cruzamento de linhas, criando interseções. Então, o desenho geométrico nada mais é do que o desenvolvimento dessas construções, trabalhando com esses elementos primitivos que eu estou abordando na aula de hoje com vocês. Tá certo? Então, o conceito, né, se a gente for buscar o conceito de desenho geométrico, né, nós podemos dizer que o desenho geométrico consiste num conjunto de processos para a construção de formas geométricas e resoluções de problemas, né? É interessante, gente, que no passado, a geometria, ela surgiu muitas vezes até um pouco antes da matemática, em alguns aspectos, né? São ciências, né, muito associadas umas às outras, mas as construções geométricas elas surgem de uma forma mais assim, como se fosse uma observância que se fazia, né, em torno da natureza, e como a gente observava a natureza, a gente começava a enxergar formas geométricas na própria natureza. E aí começou-se a observar de que forma que isso poderia ser traduzido de alguma forma e criar algum tipo de modelamento matemático para explicar essas formas. Então, é a partir daí que houve esse avanço, né? Então, hoje em dia, o que a gente faz, por exemplo, nos cursos de desenho, é justamente exercitar um pouco desse raciocínio, né? Fazendo, então, algumas construções para a gente poder experimentar, né, graficamente, esses entes geométricos que eu estou falando deles para vocês. Então, você poderia estar fazendo isso usando, então, os instrumentos manuais, o que a gente vai fazer, né? Que a gente vai propor aqui, e também usando o conceito do software, né? Então, quando você vai, por exemplo, né? Vou pegar aqui o AutoCAD, por exemplo. Quando você vai trabalhar no AutoCAD, o que você está fazendo na realidade? Você simplesmente está usando o seu espaço. Então, a interface gráfica do software nada mais é do que o seu espaço gráfico. E ele é infinito. E dentro desse espaço gráfico é que você vai começar a elaborar, né, e desenvolver os seus traços. Isso, você sempre vai começar com um elemento primitivo, que é o ponto, e a partir daí você vai desenvolvendo, né, e criando as linhas, vai segmentando essas linhas, criando segmentos e construindo os objetos. Então, a ideia é essa, né? Então, você pode perceber que
o fundamento da geometria, o fundamento da matemática, né, e o fundamento do desenho geométrico, que é derivado desses dois, vão estar presentes o tempo todo, seja em que situação que você estiver trabalhando, seja no manual ou no desenho assistido, tá certo? E aí, gente, para a questão de desenvolvimento das atividades, o nosso caderno de exercício que eu estou propondo para vocês, eu já estou praticamente com ele pronto. Eu vou estar liberando ele para vocês amanhã, tá certo? Para vocês terem acesso, né? Então, assim, vocês vão ter um tempo para fazer. Eu vou combinar depois com vocês o tempo. Eu nem vou falar agora sobre o tempo, porque eu queria que vocês observassem primeiro o caderno, né, Thales? Talvez você, porque você talvez nunca fez, então talvez você vai ter um pouquinho mais de necessidade aí de pesquisar mais ou experimentar mais os instrumentos. E talvez a Maria Alice, não sei, né, o grau de dificuldade que ela vai ter, mas então, talvez ela consiga fazer um pouco mais rápido. Então a gente vai deixar para combinar o prazo de entrega depois. Mas eu estou pensando aí para vocês em torno aí de uns 25 exercícios, no máximo 30 exercícios, envolvendo todos esses tópicos que estão aí, olha, né, as diversas construções ali, envolvendo retas, ângulos, triângulos, quadriláteros, né? Nós temos aí circunferência, alguns polígonos também. Tudo isso, gente, de forma gráfica, né? Então, você vai trabalhar basicamente com compasso. Você vai precisar de um compasso. Eu não sei se você tem o compasso, né? Mas vai precisar de um compasso, vai precisar do lápis, ou a lapiseira, a borracha e uma régua para você usar aí para fazer as construções geométricas, tá certo? O caderno de exercício que eu vou enviar para vocês, ele tem tudo explicado lá direitinho. Inclusive, tem algumas atividades que você pode assistir um vídeo primeiro, para depois fazer o exercício. Vocês também vão ter vários links de acesso a um tutorial que vai ajudar vocês na construção do desenho. E depois, o que nós vamos fazer? Quando vocês já estiverem desenvolvendo o caderno de exercício, nós vamos marcar uma aula presencial lá na escola para me encontrar com vocês, né? Se vocês assim desejarem, né? Para a gente fazer um alinhamento das atividades que estão sendo desenvolvidas, tá certo? Então, pelo menos nessa primeira parte do caderno, a gente fazer esses 3 momentos. Uma explicação minha lá, né? A partir do caderno, colocando os links, né, e a explicação para cada exercício, associando o tutorial, né, o tutorial é como se fosse um passo a passo. Para cada exercício tem um passo a passo. O que você vai fazer? Você vai simplesmente posicionar a folha na mesa, fazer a fixação. Lá eu estou explicando também direitinho como que a folha vai ser posicionada. E com esses instrumentos que estão aí, olha, com o compasso, com o lápis, a borracha, você vai conseguir fazer praticamente todos os exercícios que estão lá. Então, não vai precisar de esquadro, não vai precisar de transferidor nesse primeiro momento. Tá bom, gente? Professor, quando você fala caderno, você quer que a gente compre aquele bloco de folha de desenho técnico ou pode fazer no Chamex? Não. Qual que é a educação? Vai ter um link lá, Maria Alice. Você vai baixar o formato pronto, já com a legenda. Com a margem? Você baixa e imprime ele. Se você quiser tirar uma cópia e depois tirar xerox, você está entendendo? Aí você pode tirar quantas cópias você quiser. Você não precisa comprar o caderno, não. Tá. É porque é mais fácil desenhar, igual você falou de prender a folha, quando você faz na folha avulsa, né? E encadernar depois. Com certeza, vai ser tudo avulso. Você vai imprimir lá. Se você quiser imprimir, você imprime, na jato de tinta, né? Se ficar muito caro, né? Quer dizer, de repente você tira lá umas 10 cópias, 20 cópias. Às vezes você erra também, precisa, vou trocar o desenho aqui, você troca a folha, usa outra folha. Então já vai ter o link lá direitinho para você baixar, tá bom? Não se preocupar com isso, não. Você vai precisar de comprar o papel, né? O papel Chamex, né? Ah, não, eu vou ter que imprimir, que eu não tenho impressora aqui, mas aí é mais tranquilo, né? Você vai Você tem que ver o tamanho da folha também, porque às vezes o A4, ele imprime muito na beiradinha. Aí talvez você pega um papel lá, ofício, né? Que é maior um pouquinho, não é isso? Acho que o ofício é maior que o A4. Aí ele sobra uma beiradinha para fora. Se for no Xerox, eu acho que dá certo, porque o pessoal do Xerox já sabe.
Ah, entendi. Você salva no pendrive, o arquivo do formato A4. Nós vamos trabalhar com A4 por enquanto, tá? Você salva lá, leva lá e tira a cópia para você, já no papel certo. Tá bom? E aí, gente, olha, só para encerrar aqui, para a gente, né, liberar vocês aqui, que é o seguinte, observa esse desenho aí, olha. Olha, Thales, Eric, Mariane. Vocês conseguem imaginar as formas geométricas dentro desse desenho técnico? Porque aí nós temos um desenho técnico, feito, né, na forma bidimensional, e você pode perceber que o desenho técnico, ele é o quê? Ele é gerado, né, a partir das construções geométricas. Então, quando você está desenhando, por exemplo, né, seja qual recurso que você estiver utilizando, nada mais, nada menos, você está usando o quê? O conceito de ponta, reta e plano, que são os entes primitivos lá. Logicamente, você tem os instrumentos para te auxiliar, né? E se for no software, você vai ter também o software. É muito interessante, quando você trabalha no software, no programa lá, que quando você habilita uma ferramenta, por exemplo, digamos que você vai trabalhar com o Line, né? Que é uma ferramenta do AutoCAD. Uma ferramenta mais básica, é uma ferramenta de construção de desenho, que é o Line. Você vai lá com o mouse, por exemplo, e clica em cima do íconezinho do Line, e você desloca e vai para a tela gráfica, e você dá um clique, né? Você confirma, né, vamos dizer assim, o comando, né, o comando Line, você cria o primeiro ponto. É muito interessante, né? Não sei se vocês já instalaram o programa, mas depois eu vou enviar para vocês uma orientação sobre isso, para vocês fazerem também uma parte prática já no AutoCAD, para a gente ir treinando, né? Para quando chegar a hora de fazer o desenho, vocês já estão, né, sabendo já, pelo menos, trabalhar basicamente com ele. Mas aí, essa ideia de construção geométrica, ela funciona também lá no AutoCAD, tá certo? É claro que nesse primeiro momento a gente vai fazer com o instrumento mesmo, com o compasso. Mas depois, na hora que você estiver desenhando lá no CAD, você vai perceber que a ideia, né, a parte conceitual é a mesma. Quer dizer, no papel eu crio o ponto. E a partir do primeiro ponto, eu vou traçar, eu vou criar a minha reta, por exemplo. Mas lá no CAD também eu faço a mesma coisa. Então, na realidade, o que o programa faz é simplesmente auxiliar, né, me dar aquele auxílio com maior precisão, né, e com maior qualidade visual, né, ao passo que se eu for fazer com o uso de instrumento manual, aí o fator humano, muitas vezes, ele interfere um pouco mais na qualidade final. Mas se você tiver uma destreza boa, né, uma boa capacidade de raciocínio ali, de habilidade com os instrumentos, você consegue também produzir desenhos com boa qualidade. Então, nós podemos produzir desenhos técnicos a partir do conceito do desenho geométrico, né, em bidimensional, 2D. Podemos trabalhar também no tridimensional, a gente vai fazer aqui algumas atividades depois. Nós vamos fazer desenhos técnicos bidimensionais, tridimensionais e até mesmo associando um bidimensional com um tridimensional, né? Até mesmo dentro do mesmo formato, ou que seja um formato separado. E vocês vão perceber, por exemplo, que a todo momento eu estou aplicando os conceitos que envolvem tanto a geometria, né, a ideia, né, e o pensamento matemático de construção da forma, né, e os conceitos ali de desenvolvimento do desenho geométrico a partir dos instrumentos, tá? Se a gente for trabalhar, por exemplo, de uma forma mais avançada, né, usando aí um software, por exemplo, lá no AutoCAD, por exemplo, em outros programas, por exemplo, no SolidWorks, existem outros programas, por exemplo, que fazem renderização, né, de imagens, por exemplo, de objetos. Você pode também fazer, né, diversas construções, que sejam construções geométricas ou que sejam também desenhos técnicos, né, mais elaborados, né? E você pode fazer, por exemplo, movimentação de objetos no espaço gráfico, fazer alteração da posição do eixo, criar o que a gente chama de orbital, né? Você consegue movimentar um objeto tridimensional no espaço para você ver, por exemplo, todas as vistas dele, né?
todas as posições dele no espaço, isso tudo é possível no ambiente gráfico, né? No caso de software, né? Olha para você ver, essa imagem aí, por exemplo, dá uma ideia do que eu estou falando. Então, você pode, por exemplo, construir um objeto, aí já é um desenho técnico, né, mais elaborado, lançar as dimensões, fazer, por exemplo, todas as concordâncias, né? Você pode ver que um desenho desse tipo aí, seja ele no modo bidimensional ou tridimensional, nada mais é do que uma evolução de todo o processo de construção geométrica que nós vamos trabalhar aqui no curso, tá certo? E aí, gente, eu queria fechar com vocês dizendo o seguinte: muitas vezes, né, os alunos às vezes reclamam, falam assim, mas por que eu tenho que fazer desenho geométrico primeiro, para depois entrar em desenho técnico, para depois aprender lá na frente a trabalhar o software e fazer um desenho mais elaborado, um desenho final, um desenho de detalhamento? É justamente porque o desenho geométrico é a base do raciocínio, né? Então, não adianta, por exemplo, né, eu, inclusive, já vi pessoas, por exemplo, fazendo curso de desenho assistido, mas ele não tinha conhecimento nenhum de desenho técnico, ou seja, não estudou nada da base da geometria, dos fundamentos do desenho geométrico, e ele tem muita dificuldade em trabalhar os comandos do programa, né? Porque lá você vai ter que fazer também as construções da mesma forma. Então, a lógica, né, assim, em termos de aprendizagem, é você ter pelo menos uma experiência com esses conceitos, né, que eu estou colocando aqui para vocês, para desenvolver esse raciocínio, para criar essa ideia de pensamento divergente. Existem dois tipos de pensamento, né, o convergente e o divergente. Muitas vezes, quando a gente trabalha o desenho linear geométrico, você desenvolve o pensamento divergente. O que é isso? O pensamento divergente é aquele pensamento onde você tem a opção de escolha, quer dizer, diverge, né? Quer dizer, eu tenho essa possibilidade aqui para mim resolver um determinado problema, mas eu tenho uma segunda possibilidade, uma terceira possibilidade ou uma quarta possibilidade, para mim poder, então, no final de tudo, conseguir convergir para uma ideia única, né? Então, a convergência, muitas vezes, simples, a simples convergência, né, que você tem, por exemplo, a partir de uma ideia, ela não é muito legal. Então, esse pensar divergente, ela é fundamental para nós aqui. Isso é bom para o técnico, para o engenheiro, para o pessoal do designer, por exemplo, né? Para todos os especialistas da área aí que trabalham com desenho. Ajuda também bastante na questão da organização e também a questão da criatividade, que é algo que muitas vezes faz parte da própria pessoa, mas também, na medida que você vai desenvolvendo essas técnicas, você vai aprimorando e chegando aí em resultados bastante satisfatórios, né? E aí a gente fazendo a associação desses conceitos com a parte da engenharia, eu queria até colocar para vocês o seguinte, que muitas vezes, quando a gente fala muito na engenharia, a gente pensa muito na parte analítica, né? No processo do cálculo, daquele resultado ali mais, digamos, exato, né? Do valor ali, do número, da fórmula. E a gente vai perceber o seguinte, que quando a gente vai para o lado da criatividade, existem outros conceitos, outras habilidades também que são super importantes para o profissional. Então, a capacidade de criar, inventar, de ter ideias originais e colocar em prática, ela não reside simplesmente no domínio dos métodos analíticos, né, naquelas interpretações fundamentais ali, né, mas também precisa dessa outra parte, né, que tem a ver com a imaginação, com o aproveitamento de ideias, com os estímulos, né, e essas metodologias que são desenvolvidas aqui. Na realidade, a gente precisa associar, né, todos esses conceitos que partem da engenharia e do campo da criatividade, para que a gente consiga, então, ter aí uma boa formação profissional, né? Então, se você conversa, por exemplo, com pessoas da área, os arquitetos, os designers, os especialistas na área de desenvolvimento de produto, principalmente produtos aí, né, para a indústria, de um modo geral, né, que seja até na parte também comercial, você vai ver que esses profissionais eles têm esse domínio, né, dessas habilidades. Então, o desenho geométrico vai muito em termos desse sentido aí, tá certo? E vai ajudar vocês bastante
dentro dessa lógica aqui, ó, do raciocínio lógico, do pensamento divergente, da organização e a criatividade. Isso vai favorecer vocês bastante, tá bom? E aí, gente, amanhã eu vou estar enviando para vocês, então, o link do caderno, tá bom? Vou comunicar com vocês lá no grupo. E a partir daí, vocês já podem dar início. Não esqueçam de assistir as videoaulas também. E vai acompanhando, né, os exercícios que estão vinculados ao caderno através dos links. E se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês vão me falando, tá bom? Na aula que vem a gente vai voltar um pouco mais nesse assunto, se for o caso, se vocês tiverem alguma dúvida. Mas aí a gente já vai avançar também no nosso conteúdo aqui. Então a gente encerra essa primeira etapa, conforme eu disse, com o caderno 1, e vocês já podem praticar, tá bom? E aí, na semana que vem, gente, nós vamos ter que combinar a prova, tá? A primeira prova. Então, eu vou pedir a vocês para irem estudando essas atividades. Se quiser voltar nas aulas que estão gravadas, fique à vontade também. Se tiver alguma dúvida também, né, em relação ao que vocês estão fazendo, vocês me falam, para me ajudar vocês, né? Porque aí já são 10 pontos do caderno 1, né? E a nossa avaliação também, a primeira avaliação vai valer 10 pontos. E aí, semana que vem, já vou, né, vocês já podem ir preparando para a prova. É provável que semana que vem eu já posso liberar o link para vocês, porque já chegou a hora de fazer. Tá bom? Ok, gente? Beleza, professor. Beleza. Então, ó, 50 minutos aí, 19 horas e 50 minutos, dá tempo de vocês tomarem uma água, né? E ir para a palestra. Ir para a palestra. Obrigado pela... Boa noite, professor. Boa noite para você aí. Tchau pra você. Valeu. Boa noite.